Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas capítulo 12. Eu dei um tempo para essa mensagem chamada Coisas Ocultas. Repete comigo, coisas ocultas. Essa noite nós vamos perceber que existem muitas coisas ocultas na nossa vida. E tudo aquilo que é oculto um dia será revelado. Eu não sei se todos têm visto, eu não quero aqui criar nenhum tipo de polêmica, mas as últimas notícias dessa semana sobre um pastor nas redes sociais, e eu não estou aqui para julgar o pastor, mas eu estou aqui simplesmente para dizer que tudo que é oculto um dia será revelado. Eu quero que você abra, por favor, em Lucas capítulo 12, versículo do 1 até o 5. Nós vamos ler um texto em que o próprio Jesus nos ensina algo que faz muito sentido nos dias de hoje. Diz assim: visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus... A quem que ele disse? Aos discípulos. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser porque tudo que vocês disseram às escuras será ouvido em plena, e o que disseram ao pé do ouvido no interior da casa será proclamado dos... Digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo a esse, vocês devem temer. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, por favor. Pai amado, Pai querido, estamos diante da Tua doce presença. O desejo do meu coração é que Tu tragas à minha mente tudo aquilo que o Senhor tem ministrado nesses dias. Que eu possa ser um porta-voz. Me tira de cena por completo, Senhor. Não deixa eu atrapalhar aquilo que Tu vais fazer. Mas que a Tua igreja, Pai, os Teus filhos possam ouvir somente aquilo que vai trazer mudança ao coração deles. Espírito Santo, eu Te trago toda a liberdade nesta noite. Passeia no nosso meio e faz aquilo que tem que ser feito. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Eu pedi para colocar de propósito esse tapete aqui. Porque assim é a nossa vida. A gente vive nessa terra como se nunca fosse morrer. A gente faz coisas que muitas vezes acreditamos que aquilo que nós fazemos não virá uma resposta. A palavra de Deus em Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai? Ponto. Existem guerras, eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Existem guerras que é o próprio Deus que permite que nós enfrentemos. Exemplo que eu vou te dar. Davi. Eu amo falar de Davi. Golias, ele foi o próprio Deus quem trouxe Golias para lutar com Davi. Por quê, pastor? Porque Golias era aquele que iria promover Davi ao lugar que ele seria promovido. Então existem lutas, existem guerras que o próprio Deus traz para a minha vida e para a tua vida, não para nos destruir, mas para nos promover. Agora existem lutas que Deus nunca preparou para você nem para mim, mas que nós mesmos trazemos essas guerras para a nossa vida. Como, pastor? Tomando decisões erradas. E muitas vezes, pegando coisas e escondendo de muitos, mas nunca conseguiremos esconder do Eterno. Exemplo? Muitos pegam a prostituição e eles começam a usar. E afinal de contas, eles estão vendo, estão fazendo, mas ninguém está vendo
E se preciso for, ela sumiu ou não? Não, não sumiu. Só está escondida. Aí vem a mentira. Quer varrer para mim? Me ajuda aí, me ajuda aí. O bom é que aqui a gente faz ao vivo. Aí vem a mentira. Muitos mentem. E a Bíblia diz que o pai da mentira é o... Mas muitos crentes sabem que é o diabo, mas eles gostam de honrar o diabo. E aí eles pegam a mentira. Aí quando alguém acha que vai descobrir o que eles fazem, esconde. Muitos pegam a inveja. Afinal de contas são crentes, servem a Deus, mas não conseguem entender que o que Deus tem para a vida do irmão é para não para eles. E eles desejam aquilo que não é deles. E aí, se preciso for, eles fazem, jogam para debaixo do tapete. Chega a ficar até agarrado. A inveja está agarrada, está amarrado, em nome de Jesus. E assim tem sido com cada um dos pecados. E aqui eu termino. Vamos lá, Dudu. E aparentemente a vida está normal. Ninguém está vendo nada. A vida continua normal. A vida está normal. Quem olha, o cara é crente, o cara vai para a igreja. Por isso, quando Deus nos deu essa frase, que nós não somos perfeitos, mas somos de verdade, quando estudo a Bíblia, eu gosto de estudar o caráter dos homens da Bíblia. Eu gosto de ver a forma como os homens da Bíblia se movem e a forma como eles encaram os seus problemas. Exemplo, Saul foi um homem, a Bíblia diz que ele foi levantado por Deus. Foi o próprio Deus que ungiu Saul. Ele usou Samuel, mas Deus falou, é esse, vai atrás dele, ele vai te procurar. Deus falou para Samuel, vai chegar um cara na tua casa, vai te procurar, tu vai ungir ele rei de Israel. Saul foi o primeiro rei, a monarquia começou com Saul. Então foi o próprio Deus que levantou Saul. Só que Saul, ele começa bem o seu reinado, mas a Bíblia diz que o problema não é começar bem, é como se termina. Muitos começam bem, mas poucos terminam bem. Porque começar, é fácil começar, mas terminar é quando a gente sempre vai entender que, independente dos resultados, a gente tem que sempre entender que Deus é prioridade na nossa vida. E quando alguém passa, a gente olha, está tudo limpo. Sim ou não? Sim, vem cá, Dudu, pega aí o tapete. Até o momento que alguém pega o tapete e levanta. E quando o tapete é removido, a gente percebe claramente como está a nossa vida. E deixa eu te dizer uma coisa que eu quero começar a pregar. Deus nunca quis expor ninguém a nada. Mas muitas vezes é necessário que Deus mostre para você próprio aquilo que você está fazendo, para que você entenda o lugar aonde você caiu e você possa voltar lá e consertar aquilo que você começou errado. O desejo de Deus nunca foi expor ninguém. O desejo de Deus nunca foi humilhar ninguém. Só que a palavra de Deus, ela é muito viva, ela é eficaz. A Bíblia diz, chega ao ponto de dizer que ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela vai entrar na tua vida, na minha, e ela vai separar aquilo que pode daquilo que não pode. Por isso muitos de nós, nem todos, mas muitos de nós, até na hora de pecar, é difícil pecar, porque até quando você vai pecar, o Espírito Santo te incomoda no pecado. Porque o Espírito Santo, ele habita no meio de você. É tão doido isso, que Filipenses capítulo 2, do versículo 5 em diante, eu amo esse texto, coloca para mim. Filipenses 2, do 5 até o 10. Olha o que aqui diz.
tenham entre vocês o mesmo modo de pensar como é que é o modo de Cristo Jesus pensar? Que mesmo existindo na forma de Deus, ele sendo o próprio Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Em outras palavras, ele é o próprio Deus, mas ele não se via como Deus. O que ele faz? Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, ele se humilhou, ele assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Por isso também Deus o exaltou sobre madeira. Ele deu o nome que está acima de todo, e o 10 para fechar, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da... Então ele sendo o próprio Deus, ele se esvazia de quem ele é, e ele entra na terra como um servo. Em outras palavras, ele se humilha, entendendo que a potente mão do Senhor precisava estar sobre a vida dele. E quando ele entende isso, quando Jesus, sabendo disso, quando ele faz isso, ele é o teu exemplo, ele é o meu exemplo. E eu costumo dizer aqui na igreja, humildade não é andar com roupa velha, humildade não é andar com carro quebrado, humildade é você ter jato, avião, morar nas melhores casas do mundo, mas saber que tudo que você tem, você continua sendo dependente de Deus. Isso é humildade. Humildade é você andar de Ferrari, de Rolex, tudo que você tiver de melhor, porque a Bíblia diz que tudo isso foi feito para o justo, não foi feito para o ímpio. Agora, você pode ter todas as coisas, mas todas as coisas não pode ter você. Você pode ter tudo que Deus te dá, mas no momento em que você se depara com Ele, você entende que tudo que você tem é como esterco, é como nada, comparado a tudo aquilo que Ele representa para você. Esse é o Jesus que eu quero te apresentar nessa noite. Glorifica a Deus. Quer que eu te dê um exemplo? Tem um texto que eu gosto muito, 2 Samuel capítulo 11, coloca no versículo 6 para mim. Olha o que ele diz. Então Davi enviou mensageiros a Joabe. Davi tinha se deitado já. Davi, olha que coisa incrível. Era tempo de guerra, diz a Bíblia. E Davi, ao invés de ir para a guerra, coloca o versículo 1. Coloca o versículo 1 que é melhor. Ele acorda de tarde, ele não acorda de manhã, ele acorda de tarde. Decorrido um ano, no tempo em que os reis continuavam a sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Davi envia a sua tropa para a guerra. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em... Versículo 2. Uma tarde, quando é que foi? Não foi de manhã, foi numa tarde. O rei, em vez de acordar de manhã cedo, ele acordou de tarde, numa tarde. Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Davi viu ali uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito, porque vai ser sempre assim, Deus sempre vai primeiro nos pegar através das concupiscências dos nossos olhos. Deus sempre vai, ou melhor, perdoa, Deus não, o inimigo vai sempre tentar nos pegar através daquilo que mais precioso nós acreditamos. Versículo 3. Davi mandou perguntar quem era, disseram, é Batseba, filha de Eliã. Presta atenção, filha de Eliã. Coloca para mim 2 Samuel 23, 34. Elifelete, nome bonito para botar no teu filho, hein? Filho de Aasbai, filho de um Maacatita, Eliã, filho de Gilonita. Então vamos lá. No versículo 3, volta de novo, olha só. Eliã, filho de Aitofel, amém? Volta no 2 Samuel 11, 3. Davi mandou perguntar, disseram, é Batseba, filho de Eliã. Então vamos lá, Batseba, filha de Eliã, Eliã, filho de Aitofel. Amém? Então Aitofel é avô de Batseba. Estamos juntos até aqui? Amém? E aí Davi viu aquela mulher bonita, eu não quero me ficar preso no texto, que o meu tempo é muito curto, mas Davi, quando vê aquela mulher bonita, ele se apaixona por ela. Ela era mulher de Urias. Davi manda pegar ela lá na casa dela.
manda os seus homens buscá-la na casa dela, ela entra no palácio de Davi, Davi se deita com aquela mulher, a Bíblia chega ao ponto de dizer que ela tinha acabado o ciclo menstrual dela, né? Ela tinha acabado o ciclo menstrual, Davi se deita com ela, e daqui a pouco vem uma notícia dizendo que ela está grávida. Davi percebe a loucura que ele fez, afinal de contas, um homem que estava lutando por ele, lutando pelo exército dele, e ele agora trai aquele homem, a mulher daquele cara está grávida, e ele está com um problema para resolver. Então o que Davi faz? Davi pega a sujeira e joga debaixo do tapete, porque afinal de contas ninguém vai saber. E aí a Bíblia diz que Davi, volta lá no versículo 6 para mim. Então Davi enviou o mensageiro a Joabe dizendo: manda-me Urias, o heteu. E Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois Davi disse a Urias: vá para casa e descanse. Tem que dar uma surra num cara desse, né? Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele um presente do rei. Além de Davi mandar ele para casa, Davi ainda manda um presentinho para ele. Porém, Urias dormiu junto ao portão do palácio, com todos os servos do seu senhor, e não foi para casa. Relataram isso a Davi, dizendo: Urias não foi para casa. Então, tudo armado já. Então Davi disse a Urias: você não vem de uma viagem? Por que não foi para sua casa? Urias respondeu: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e me deitar com a minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Em outras palavras, Urias diz assim: cara, eu não posso ir para minha casa, me deitar com a minha mulher, enquanto o povo de Israel, a arca do Senhor, o povo de Judá, está no meio de uma guerra ao ar livre, lutando pelo rei. A fidelidade de Urias é tão grande. A Bíblia não conta, mas eu fico imaginando a cabeça de Davi, olhando para Urias e escutando aquilo que Urias estava dizendo. Só que Davi, não convencido com a resposta, a Bíblia diz que Davi, ele fala o seguinte: vamos beber. Urias, eu quero comemorar contigo, você hoje vai comer comigo. Davi prepara um banquete para Urias, ele come com Urias. A Bíblia diz que ele bota Urias de bêbado, ele dá muito vinho para Urias. Urias fica bêbado e ele manda Urias voltar para sua casa. Porque o desejo de Davi é que Urias se deitasse com a sua mulher, e quando nascesse a criança, Urias acreditasse que o filho era dele. Mas a Bíblia diz que Urias, ele não volta para casa. Ele dorme junto com os servos de Davi. Davi fica desesperado com aquela situação e Davi resolve ter uma ideia brilhante. Coloca para mim o versículo 20. Davi escreve: é possível que ele fique indignado e pergunte: por que vocês chegaram assim perto da cidade para lutar? Não sabiam que eles iam atirar da muralha? Quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi uma mulher que do alto de uma muralha lançou uma pedra de moinho e matou em Tebes? Por que vocês chegaram tão perto da muralha? Então você dirá: também morreu o teu servo Urias, o heteu. O mensageiro partiu e, chegando, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. O mensageiro disse a Davi: na verdade, aqueles homens eram mais fortes do que nós e saíram para lutar contra nós em campo aberto. Mas nós fomos contra eles até a entrada do portão. Então os flecheiros do alto da muralha atiraram contra os servos do rei. Alguns deles foram mortos. Também morreu o seu servo Urias, o heteu. Davi respondeu aos mensageiros: diga a Joabe que não encare isso como um... Olha que Davi chega ao ponto de dizer: diga para Joabe que não encare isso como um mal, porque a espada devora tanto estes como aquele. Porque assim é a mente de um homem que está cauterizada, a mente cauterizada no pecado. Porque quando você faz coisas que muitas vezes você não percebe que está fazendo, e você vai jogando para debaixo do tapete, chega um momento que a tua mente fica tão cauterizada que você acaba mentindo para você próprio. Você acaba nem conseguindo enxergar aquilo que você está fazendo. Você muitas vezes age de uma forma impensada, você toma decisões que não deveria tomar, você fala coisas que não deveria falar, você age de uma forma que não deveria agir. Essa semana eu estava conversando com um irmão aqui da igreja e eu fiquei horrorizado de escutar de um irmão da igreja que um outro irmão da igreja havia feito com outro irmão da igreja. Eles frequentam a mesma igreja e um irmão, ele age com outro irmão de uma forma como um ímpio estivesse agindo com uma pessoa. Eu pergunto para você: de nada adianta vir para a igreja e continuar tendo atitudes de ímpio.
A palavra de Deus é muito clara, ela diz que eu e você precisamos ter uma mudança de vida. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, eis que tudo se faz novo. 2 Coríntios 5,17. Então nós não podemos viver o que nós vivíamos, nós temos que começar a viver coisas novas em Deus. Quando eu entendo que a vida que eu vivia não faz mais parte da minha história, eu começo a fazer uma mudança, uma metanoia na minha mente, e entendo uma coisa, eu sempre digo aqui, Jesus não vai vir com uma varinha de condão, vai dar um toque na tua cabeça e você vai mudar. Isso não acontece. O Espírito Santo de Deus, ele te confronta, ele mostra o quanto você está errado, para que você tome a decisão acertada e decida não mais viver a vida que você vivia, e ter uma nova vida em Cristo Jesus. A função do Espírito Santo é te convencer, me convencer do pecado. A função do Espírito Santo é mostrar para você e para mim o quanto nós estamos agindo de forma errada. E quando nós percebemos a forma que nós estamos agindo, é um momento que nós precisamos fazer como Jesus fez em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Nós precisamos entender quem nós somos diante dele, nos esvaziarmos, entendermos que nós precisamos mudar, tomar a forma de servo e começar a dizer, ei, porque um servo ele obedece sempre a voz do seu Senhor. O grande problema é que muitas vezes o servo quer dizer para o Senhor o que deve ser feito. Interessante que quando Deus ele manda Jeremias até a casa do olheiro, ele fala assim, ei Jeremias, eu vou mandar você descer até a casa do olheiro, e você vai ver um olheiro fazendo um vaso. E Jeremias, quando você perceber a forma como o olheiro trabalha no barro, você vai ver, Jeremias, que quando o vaso ele perde a sua forma, o olheiro não tenta consertar o vaso. O olheiro, ele desfaz todo o vaso para fazer um vaso novo. Deus nunca vai pegar caquinhos e vai colar na tua vida. Esse não é o Deus das Escrituras. Quando Deus vê alguma coisa errada na tua e na minha vida, Ele vai te pegar e vai me pegar, e Ele vai destruir por completo a nossa história, para construir a história que Ele tem sobre nós. Você precisa acreditar nisso. A Bíblia não é um livro poético. A Bíblia é um livro real, é um manual, é uma história de vida, aonde um pai conta a história de um filho, aonde um filho no Novo Testamento, no Antigo Testamento o pai aponta para o filho, no Novo Testamento o filho aponta para o pai, é pai e filho andando junto todo o tempo. A Bíblia precisa ser o teu manual de vida e o meu manual. Eu preciso olhar para a Bíblia e entender que o meu pai deixou uma carta escrita para mim e para você, e se eu cumprir tudo aquilo que está escrito na carta, eu vou viver os melhores dias dessa terra. A Bíblia não diz que eu vou deixar de ter problemas. Não. João capítulo 16, versículo 33. Ei, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a palavra de Deus chega ao ponto de dizer que quando eu estou em Cristo, nova criatura eu sou. Já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver não é um viver da carne, mas é um viver do Espírito. Então quando eu estou em Cristo, já não são mais duas pessoas, mas se torna uma só pessoa, porque quando o Espírito Santo entra dentro do meu interior, eu já perco completamente a forma como eu quero viver, e eu sou conduzido por aquilo que Ele quer que eu viva. Você está comigo aqui nessa noite? Quando eu entendo isso, as minhas decisões muitas vezes vão contrário àquilo que Deus tem para mim, mas rapidamente o Espírito Santo que habita dentro de mim, ele diz, ei, não faz isso não, porque isso aí não tem nada a ver com Deus. Em outras palavras, não pega o pecado e joga debaixo do tapete não. Pega o tapete, levanta, pega o pecado, limpa tudo isso e lança tudo num fogo destruidor do Deus vivo. Glorifica o Senhor. Agora olha que interessante. Coloca para mim 2 Samuel 16, 15. Desculpa, 2 Samuel 12, 7. Davi pecou. Presta atenção nisso, Davi pecou. Davi se deitou com a mulher que não era dele. Quando você vai para a árvore genealógica de Jesus, no livro de Mateus, a Bíblia diz que que a mulher de Davi, que a mulher de Davi era mulher de Urias. Batseba, mulher de Urias. Não diz que era mulher de Davi. Porque uma coisa é aquilo que Deus te dá, e outra coisa é aquilo que você toma para você. Você está aí comigo? Uma coisa é aquilo que Deus te dá, outra coisa é aquilo que você toma para você. Deus é tão misericordioso que muitas vezes Ele até permite que aquilo que você tomou, que não é teu, dependendo da situação, Ele até pode permitir que você possua, mas normalmente isso não acontece. 2 Samuel capítulo 12, versículo 7 diz assim:
Davi peca. Davi, ele tem relações com uma mulher. Só que a mente dele está tão cauterizada no pecado, ele pega toda a sujeira, joga debaixo do tapete, que ele não percebe nem o que ele está fazendo. Urias morre. Se você ler com calma 2 Samuel capítulo 11, você vai ver que Batseba estava grávida de Davi, o filho morre, Deus não permite que o filho venha, porque tudo que é de Deus é santo, é puro. Deus não vai permitir que o pecado possa habitar entre ele e o homem. Amém? Então a criança morre, Davi toma Batseba como sua mulher depois da morte de Urias. E a Bíblia diz que Davi, ele não percebe o que ele fez, porque uma mente quando está cauterizada, lembra que eu falei sobre coisas ocultas? Existem muitas coisas que estão ocultas na nossa vida que a gente nem percebe que está fazendo. Então, Davi agora, ele está andando normalmente, e de repente vem um homem chamado Natã. Quem era Natã, pastor? Natã era um profeta. Davi não foi atrás do profeta. Ei, profeta, me dá uma revelação, como hoje em dia muitos fazem. Não. Davi estava andando normal, porque o homem de Deus, que é homem de Deus, não precisa ir atrás de profeta. O Deus dos céus e da terra pega o profeta para ir até o homem de Deus, para revelar para o homem de Deus aquilo que ele precisa ouvir. Se ele não ouve através das escrituras, Deus pega um profeta e fala assim: assim te diz o Senhor. E aí Natã disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei sobre Israel e o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres do seu senhor em seus. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, olha o que Deus fala com Davi através da boca do profeta. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias o Heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Tá bom até aí. Então Deus usa um profeta para dizer o seguinte: cara, eu te dei tudo. E se isso fosse pouco, em outras palavras, é só você me pedir que eu te dava mais. Você não precisa pegar coisas que não são tuas. Você não precisa fazer coisas que não deveria ser feito. Você é filho. Nós precisamos entender nessa noite que nós somos filhos. Filho tem direito a uma herança. Gálatas capítulo 4 diz que quando o filho é menor, ele tem direito a uma herança, mas ele não pode se apoderar dela, porque afinal de contas ele é menor de idade. Então, o menor de idade, ele precisa de tutores e curadores para poder fazer com que a promessa de Deus cumpra na vida do menor, apesar de ser filho. Mas a Bíblia diz que quando, no Gálatas capítulo 4 ainda, diz que quando o filho menor, ele alcança a maior idade, ele agora tem autoridade sobre tudo aquilo que é direito dele. Você está comigo aqui? E eu quero que você, nesse momento, traga para o mundo espiritual. Eu e você, independente da idade cronológica, eu e você muitas vezes somos imaturos. Temos direito a uma herança, mas somos meninos diante do Senhor. Temos direito a uma herança, mas não conseguimos nos apossar da herança, porque afinal de contas somos meninos na fé. O que Deus espera de você e de mim, por isso Paulo diz que quando nós somos bebês na fé, nós precisamos beber leitinho. Lembra disso? Mas quando nós começamos a crescer em Deus, a Bíblia chega ao ponto de dizer que nós não podemos mais beber leite, mas temos que comer alimento sólido. O que a Bíblia está nos ensinando? Você pode até ter entrado na igreja de uma forma, mas você não pode continuar na igreja sendo a mesma pessoa que você entrou um dia. Eu vou repetir para você: você pode até entrar na igreja de uma forma, mas você não pode continuar na igreja da mesma forma que você entrou um dia. A maturidade de Deus precisa chegar na tua mente. Eu vejo muita imaturidade, pessoas que estão na igreja e ficam olhando o que o irmão faz, e ficam cochichando o que ele deixa fazer, porque aquele irmão é uma fofocada dentro da igreja, é uma confusão. Isso é coisa de menino. E menino tem direito à herança, mas muitas vezes não se apodera dela. Por isso muitas coisas, muitas vezes não acontecem. Não é porque Deus não quer dar, é porque o menino não pode ter um carro, porque ele não tem maturidade para dirigir. Você está aqui ainda comigo? Eu tenho 3 filhos. Tudo que é nosso, já é herança deles. Mas eu pergunto para você: o meu carro, meu filho poderia hoje pegar e dirigir, sim ou não?
Claro que não, ele é menino. Ele não tem maturidade, ele vai sair com o carro, primeiro poste ele vai destruir aquilo que eu dei para ele. E eu, como pai, maduro que sou, jamais entregaria nas mãos do meu filho aquilo que ele não tem capacidade de administrar. Por isso que muitas vezes tem pessoas que são frustradas em Deus, elas não entendem que Deus não está negando nada, pelo contrário, Deus está preservando e ajudando elas a crescerem na fé. Eu comecei a pregação dizendo que existem duas formas de guerra. A primeira forma é quando Deus te entrega uma guerra para te promover. E a segunda forma é quando você não entende aquilo que Deus tem para a sua vida e você próprio traz as guerras que Deus nunca trouxe para você. Essa guerra, por exemplo, Deus nunca trouxe para a vida de Davi. Deus trouxe Golias para a vida de Davi, para promover Davi. Mas Deus nunca trouxe o pecado para a vida de Davi. Davi resolveu chamar à existência algo que não existia. Davi trouxe para a vida dele uma guerra que Deus nunca trouxe para ele. Você está comigo aqui ainda? Coloca para mim 2 Samuel capítulo 17, versículo 16, versículo 15. Aí agora o tempo passa. O tempo passa. Davi se deita com Batseba, ele adultera. Ele vive todo o pecado que ele viveu, amém? Aí Deus levanta o profeta enfia o dedo na cara dele e diz para ele o seguinte: olha, Davi, na cidade tinham dois homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitas ovelhas, muito gado, ele tinha muita coisa, ele era muito rico, Davi. E tinha um outro que era pobre, e ele só tinha uma cordeirinha, a vida dele era aquela cordeirinha, Davi. Você acredita, Davi, que de repente chega um viajante na cidade, e o homem rico resolve fazer um churrasco para esse homem que era viajante. Davi, você acredita que ele tendo muitas ovelhas, ele em vez de matar uma das ovelhas que ele tem, ele resolve pegar a cordeirinha daquele cara que só tinha uma, que dormia com ela, e ele resolve matar essa cordeirinha e fazer um churrasco para o viajante? Aí Davi fala assim: esse cara precisa morrer. Davi, ele declara a própria sentença dele. Só que Deus é tão misericordioso que Deus não mata Davi, mas tudo aquilo que o próprio Davi falou com seus lábios precisou se cumprir na sua vida. Davi chega ao ponto de dizer o seguinte: ele tem que ser restituído 4 vezes. A espada nunca iria se afastar da casa de Davi. Quando você vai contar a história, Davi perdeu 4 filhos. Por que ele perdeu, pastor? Fruto de um pecado que ele cometeu. Essa guerra Deus nunca trouxe para a vida de Davi, foi Davi próprio que trouxe essa guerra para ele. Por isso existem muitas guerras que a gente perde. E olha, eu vou te falar uma coisa como profeta nesta noite. As guerras que a gente perde são guerras que nós trazemos para a nossa vida. Todas as guerras que Deus traz para nós são guerras para que nós saiamos vencedores, ou melhor, mais do que vencedores, porque as guerras que o Senhor traz para nós são para que nós possamos vencer todas elas e chegar no lugar da vitória, celebrando o nome do Senhor acima de todas as coisas. Glória a Deus. 2 Samuel 16, 15. Absalão e todo o povo, homens de Israel, entraram em Jerusalém e Aitofel estava com ele. Quem era Aitofel? Pai de Eliã, avô de Batseba. Estamos juntos até aqui? Só que detalhe, no reinado de Davi, Aitofel era um dos seus conselheiros. Aitofel, e aqui eu já estou terminando, estou indo para o fim. Aitofel era um homem que era conselheiro de Davi. A Bíblia chega ao ponto de dizer que os conselhos de Aitofel eram precisos. Aitofel era um homem que servia ao rei Davi. Só que o rei Davi, ele resolve se deitar com a neta de Aitofel. E além de se deitar com a neta de Aitofel, Davi mata o marido da sua neta. Então Aitofel, como um homem, como você e como eu, Aitofel fica possesso com o rei. Então agora, passado um tempo, um dos filhos de Davi, chamado Absalão, ele resolve tomar o trono de Davi, seu pai. E quem é que está do lado dele, ajudando ele? Aitofel. Sabe por quê? Muitas vezes, pega isso no teu espírito, muitas vezes nós vamos acabar, através de atitudes nossas, plantar no coração de outras pessoas
aquilo que muitas vezes nós não desejamos para ela. Eu vou repetir para você. Muitas vezes, atitudes erradas nossas, plantamos no coração de outras pessoas aquilo que nós não desejamos para elas. Por causa de uma atitude impensada de Davi, ele permitiu que Aitofel saísse do seu lado e começasse a guerrear contra ele. Então agora Absalão, ele vai tomar o trono de Davi, e olha o conselho que Aitofel dá para Absalão. Quando Uzai, o arquita, amigo de Davi, se apresentou a Absalão, disse a ele: viva o rei, viva o rei. Porém Absalão disse a Uzai: é esta a sua fidelidade para com o seu amigo Davi? Porque Uzai era também um conselheiro de Davi. Então agora Uzai, através da vida de Davi, Davi manda ele fingir que era amigo de Absalão. Estamos juntos até aqui? Davi fala para Uzai ir até Absalão, seu filho, para tentar pegar informação para que Davi pudesse fugir. Por que você não foi com seu amigo? Que amigo? Davi. Porém Absalão disse a Uzai, 18. Uzai respondeu a Absalão: não, aquele a quem o Senhor elegeu, que foi escolhido por todo este povo e todos os homens de Israel, dele serei e com ele ficarei. Além disso, a quem serviria eu? Será que não seria ao filho do rei, como servia o seu pai? Assim servirei a você. Então Uzai começa a dizer o seguinte: olha, eu servi a Davi durante um tempo, mas agora que você é rei, eu vou servir a você. Então Absalão perguntou a Aitofel: o que vocês aconselham que devemos fazer? Olha o conselho que Aitofel dá. Aitofel respondeu a Absalão: tenha relações com as concubinas de seu pai, que ele deixou para cuidar do palácio. Todo Israel ficará sabendo que você se fez odioso para com seu pai, e todos que estão com você ficarão animados. Versículo 22. Então armaram uma tenda para Absalão. Aonde? Aonde? Eu pergunto para você, só para a gente voltar um pouquinho a fita. Qual foi o lugar que Davi viu Batseba? Aonde? Porque deixa eu te dizer uma coisa. O lugar aonde você deseja vai ser o lugar da tua queda. O lugar que você desejou é o lugar que muitas vezes vai te levar à queda. Armaram uma tenda no terraço, e ali, à vista de todo Israel, ele teve relações com as concubinas de seu. Aquilo que Davi fez escondido, agora o seu filho fez diante de todo Israel. Davi se deitou com Batseba escondido, sem que ninguém veja. Agora, perceba isso, agora o seu filho pega todas as suas concubinas, vai para cima do terraço, aonde tudo começou, e tem relações com todas as mulheres de Davi. E aqui eu encerro. Existem guerras que Deus levanta para promover você. Mas existem guerras que você decide guerrear e que nunca foram levantadas por Deus. E são essas guerras que vão envergonhar você. Sabe por que muitos homens e muitas mulheres de Deus nos dias de hoje estão sendo envergonhados? Porque querem esconder debaixo do tapete. Hoje é uma noite que Deus está mandando a gente arrancar o tapete da nossa vida. Hoje é uma noite que Deus quer expor. Deus quer expor de fato quem somos nós. Porque é muito bom a gente mostrar para alguém que a gente é aquilo que a gente não é. Difícil é nós mostrarmos para as pessoas de fato quem nós somos. Defeito, você e eu sempre teremos. As pessoas muitas vezes se frustram conosco porque elas esperam de nós aquilo que nós não podemos oferecer. Frustração é quando eu espero do Assad aquilo que o Assad jamais vai conseguir me oferecer. Se a minha esperança for o Assad, eu tenho certeza que em algum momento eu vou me frustrar com ele, porque ele é um ser humano. Mas se eu olhar para o Assad, amar o Assad, independente do que ele pode me oferecer,
eu garanto para você que eu nunca vou me frustrar com o Assad. E nos momentos que o Assad errar comigo, eu vou entender perfeitamente que assim como eu, ele é um homem falho. O que falta para a igreja dos dias de hoje é maturidade. O que falta para a igreja dos dias de hoje é um pensamento cravado em Cristo. Olhar para as pessoas não julgando como elas devem se tornar, mas amando as pessoas da forma como elas são. Por isso eu comecei falando sobre o presídio. A minha esposa tem ido aos presídios e ela tem visto cenas, e ela me falou uma coisa hoje que mexeu comigo. Ela falou assim: Léo, é tanta coisa para se fazer e tem muita gente dentro da igreja que está dizendo que não sabe o que vai fazer dentro da igreja. Deixa eu te dizer uma coisa: você pode muito bem não ser pastor, não ser profeta, não ser diácono, não ser apóstolo, não ser presbítero, você pode não ser nada aos olhos do homem, mas você pode continuar pregando o evangelho de Cristo a toda e qualquer criatura, porque foi para isso que Cristo chamou. Nós fomos chamados para libertar o cativo do cativeiro. Nós fomos chamados para trazer vida para aqueles que estão mortos. Nós fomos chamados para poder transformar a vida de outras pessoas. Hoje eu liguei para um amigo, eu falei assim: cara, eu senti algo no meu coração, e eu compartilhei com ele o que eu senti. E ele falou assim: cara, eu estou contigo nesse projeto. Eu falei: tu está comigo mesmo? Ele falou assim: estou contigo. É muito de Deus isso, cara. Sabe por quê, meus irmãos? Se a dor do teu irmão não dói em você, alguma coisa tem de errado. Se quando você vê alguém sofrendo e você não se compadece com o sofrimento do outro, alguma coisa está errado. Ou a gente não entendeu quem é Jesus, ou de repente a gente está com a mente completamente cauterizada nas coisas escondidas que muitas vezes nós fazemos. Você está comigo aqui essa noite? Tem pessoas que recebem uma palavra de fé e começam a crer que tudo vai mudar. Tem pessoas que recebem uma palavra de fé e começam a crer que tudo vai mudar. Mas quando a mesma pessoa, quando ela recebe uma repreensão, ela fica toda feridinha. Quando você libera uma palavra de fé, ela crê naquela palavra e ela faz de tudo para que aquela palavra se cumpra na vida dela. Mas quando ela recebe uma repreensão, ela fica toda feridinha. Aí olha o que Deus me deu. O reino de Deus não é para os feridos. O reino de Deus é para os mortos. Você só vai viver para Cristo se você morrer para você mesmo. O reino de Deus não são para os feridos. Eu estou ferido, aí não vem mais para a igreja. Fica uma semana sem vir para a igreja, fica 2. Estou triste com o pastor. O reino de Deus não são para os feridinhos. O reino de Deus são para os mortos. Você precisa morrer para você mesmo, para que Cristo possa viver em você. Porque morto não sente nada. Morto não tem dor. Morto é quando você decide não mais viver a vida que você vivia e viver a vida que Cristo tem para você. Morto não sente nada. Morto não tem sentimento. Morto está morto. O desejo do meu coração essa noite, e você vai entender no teu espírito, é que você venha morrer para você mesmo e que você viva para Cristo. Porque quando você recebe uma repreensão e você está morto, você percebe claramente que você não fica feridinho, mas você entende que Deus te ama tanto, que a Bíblia diz que Ele só exorta e corrige aqueles a quem Ele ama. Aí você entende que você está morto e você recebeu uma repreensão. Você sente que Deus, Ele não está fazendo isso porque Ele não gosta de você, pelo contrário, Ele te ama. Então Ele está te repreendendo. E como você está morto, tu não sente nada, você muda. Você está comigo aqui ou não? As minhas orações têm sido, minha esposa está aqui do meu lado: Deus, me dá uma igreja madura. Eu não estou preocupado com quantidade de pessoas. Eu não estou preocupado com uma igreja com milhares de pessoas vazias. Eu tenho pedido a Deus homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que cheguem em ambientes e transformem a vida dos outros. Homens e mulheres que não fiquem: o que você está fazendo, meu irmão? Não estou fazendo nada. Por que você está fazendo nada? Porque não tem nada para fazer, o pastor não me deu nada para fazer. Hoje eu peguei o telefone, liguei para 4 pessoas que eu não vejo mais na igreja. 4.
Não precisa levantar a mão. Quantas pessoas você, no último mês, você ligou e deu falta e você ligou, chamando, perguntando o que aconteceu com ela? Não precisa levantar a mão. Quantas você fez? Eu liguei para 4 hoje. Porque se o teu irmão não está vindo da igreja, se isso não te preocupa, você ainda continua feridinho. Eu creio que o Senhor está aqui. A palavra de Deus, ela é clara. Quando 2 ou mais se reúnem no nome dele, ele se faz presente. Eu não preciso sentir um arrepio para sentir ele. Eu não preciso ver. A Bíblia diz que bem-aventurado são aqueles que creem. Bem-aventurado não é aquele que vê. Bem-aventurado é aquele que crê. Eu não vejo a minha vitória. Assim como você, eu tenho muitas lutas. Mas pensa em muita luta. Multiplica isso aí. Mas eu não olho para as minhas lutas, eu olho para as minhas vitórias. Eu tenho certeza que o mesmo que começou a obra na minha vida, ele é fiel para terminar. Ele não me chamou para parar no meio do caminho. Deus tira o povo de Israel do Egito. Aí eles estão diante do Mar Vermelho. Aí agora eles olham para o Mar Vermelho e agora tem o mar. E agora olha para trás, vem Faraó vindo. E tem o Mar Vermelho e tem Faraó. E Deus está calado. E eles estão ali no meio do cerco e não sabem o que vão fazer. Aí Deus fala assim: ei Moisés. Deus não fala assim: eu vou fazer um milagre. Não, Deus fala assim: ei Moisés, manda que o meu povo, fala mais alto, manda que o meu povo, porque Deus nos chamou para possuir a terra. A Bíblia diz que onde eu coloco a planta do meu pé, aquele lugar é abençoado. Não é onde eu coloco a minha mão. Deus não me chamou para pegar em coisas, porque ninguém anda no chão com a mão, a gente anda com o pé. Quando eu entendo que aonde eu coloco a planta do meu pé é abençoado, o que eu entendo? Que quanto mais eu ando, mais abençoado eu sou. Eu não paro. As leves e momentâneas tribulações não são capazes de me paralisar. As lutas que eu enfrento não vão parar aquilo que Jesus tem para fazer. Você está comigo aqui? Você pode ter entrado aqui essa noite, está vivendo talvez o pior dia da tua vida. Eu não sei como é que está a tua vida, mas uma coisa eu tenho certeza. Eu estou te falando porque esse livro me garante. Você pode estar vivendo o pior capítulo da tua história. Esse capítulo não é o final do livro. O final do livro diz que eu e você herdaremos a terra. A Bíblia diz nesse livro que eu e você vamos conseguir chegar no nosso destino, se nós nos submetermos à vontade e autoridade de Deus. E eu quero encerrar orando por você. Feche seus olhos, por favor. Pai, como nós chamamos, Jesus, Tu és o pastor dessa casa, Senhor. A minha oração, Senhor, como diz o meu filho Leozinho, Pai, nós não queremos prata, nós não queremos ouro, Senhor. Nós queremos o Senhor. Deus, eu te peço nesta noite, se manifesta aos teus filhos, Pai. Se manifesta para mim, Senhor. Eu quero andar em lugares que eu nunca andei, Jesus. Eu não quero ser um pastor de igreja, Deus. Eu quero ser usado em milagres, Jesus. Eu quero estender a mão sobre o enfermo e ver ele sendo curado, Jesus. Eu fiz um gabinete ontem com um casal, Senhor. E eles me diziam que eles viram, Pai. Eles viram pernas, Senhor, crescendo. Eles viram, Senhor, com os próprios olhos da fé. Eles viram, Pai, pessoas cegas voltando a enxergar. Eles viram tantos milagres, Jesus. Eu também já vi, Jesus, mas eu quero experimentar isso, Jesus. Desce sobre nós esse poder, essa graça, Jesus. A Tua palavra diz que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nos ajuda, Jesus, a viver experiências contigo. Nos ajuda, Jesus, a viver as promessas que o céu tem para nós. Com todo o erro de Davi,
A tua palavra diz que Davi é o único homem que é chamado na Bíblia segundo o teu coração. Isso dá um nó na minha cabeça, Jesus. Mas eu consigo entender, Jesus, que tu não olha para os defeitos de Davi. Tu olha para o coração dele, Senhor. Olha para o nosso coração essa noite, Jesus. E se alguma coisa boa há em nós, eu te peço nessa noite, manifesta, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Leva o teu povo para a sua casa, para o seu lar, debaixo da tua mão de poder, mas não permita nunca, Deus, que eles venham esquecer de fato quem tu és. Não permita mais, Deus, que as coisas ocultas sejam colocadas debaixo do tapete, porque vai chegar um dia que o tapete vai sair de cena, e tudo que é oculto um dia vai virar à tona, Senhor. Que a verdade do teu evangelho, a verdade do teu evangelho, Senhor, possa reinar em nós. Leva-nos para os nossos lares, debaixo da tua proteção e da tua graça. Que o teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. E que as doces consolações do teu Espírito, Senhor, se façam presente todos os dias da nossa vida. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que você tenha a melhor quinta-feira da sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Domingo às 10 horas eu te espero aqui.